Pais amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos na leitura do livro Criada para ser sua ajuda idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio, da irmã Debbie Porrow. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires e hoje nós estamos lendo o capítulo 19. Oremos. Senhor, obrigada pelo teu grande amor para com cada uma de nós, Senhor. Obrigada por nos ajudar a perseverar. Obrigada pelo teu olhar tão compreensivo e longânimo, Senhor. Queremos mais uma vez colocar diante do Senhor este tempo, pedir que o Senhor nos ajude não só no entendimento, mas na prática e na obediência. Que o Senhor venha aplicar a tua palavra em nossas vidas para que possamos ser mulheres sábias em nossos lares e que nosso lar seja um testemunho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a nós termos os nossos relacionamentos restaurados por Ti, solidificados na rocha que é o Senhor, e que, em nome do Senhor Jesus, os nossos olhos possam se abrir para o chamado que o Senhor tem para com cada uma de nós. Nos ajude neste tempo aqui, ordenando a nossa mente e nos livrando das obras do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amadas, estamos iniciando agora o capítulo 19. O título é Ser Castas. Nós, as mulheres mais velhas, devemos ensinar as mais jovens a serem castas. Castas são puras em pensamentos, palavras e ações, e a serem modestas e honradas em tudo. Assim mesmo, vós, mulheres, estejam sujeitas a vossos maridos, para que também os que não creem na palavra sejam ganhos sem palavra pela conduta de suas esposas, considerando vossa conduta casta e respeitosa. Vosso atavio não seja o externo de penteado ostentoso, de adornos de ouro ou vestidos luxuosos, mas sim o interno, o do coração, o incorruptível ornamento de um espírito amável e agradável que é de grande estima diante de Deus. Porque assim também se ataviaram em outro tempo aquelas santas mulheres que esperavam em Deus, estando sujeitas aos seus maridos, como Sara que obedecia a Abraão, chamando-o Senhor, da qual vós haveis vos tornado filhas, se fazeis o bem, sem temer nenhuma ameaça. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Em espanhol, a palavra casta aparece 2 vezes na Bíblia. A palavra grega, da qual é traduzida casta, também se traduz puro, em 5 versículos, e em uma ocasião se traduz limpos. Lê-se em Filipenses 4:8 e Tiago 3:17 para você ter uma definição mais completa. Em busca de um tesouro escondido. Estimada senhora Pearl, sou um varão de 24 anos de idade e estou buscando a minha esposa. Encontrar uma moça decente não é tão fácil como parece. Quero que não somente diga ser decente, sim que tenha a aparência de ser decente. Um amigo meu já se casou com uma das moças da igreja. Não era a mais casta para vestir, mas ele estava seguro de que logo que eles estivessem casados, ela seria mais séria. Ela diz que não se sente constrangida pela sua maneira de vestir e ele somente pode exigir que ela mudasse até certo ponto. Eu evito a ele desde então que ele se casou, porque me sentia estimulado, excitado todo o tempo que estava com eles pela maneira de vestir da própria esposa. Então eu fico indignado, frustrado e irado de que uma moça tonta e louca possa ocasionar tantas moléstias. Às vezes sinto que meu próprio corpo me trai, porém sei que sou um homem normal, com uma necessidade normal, e o problema se radica em que as mulheres se vestem de maneira tão ímpia. Que desonra para um homem. Porém, as demais jovens na igreja vestem igualmente, ou até mal ou pior. Eu preferiria não casar-me, que terminar por conseguir uma mulher tonta como ela. A nós, jovens solteiros, nos espanta quando observamos como a esposa envergonha a Jacó, porque mesmo querendo nos casar, definitivamente não queremos passar pela desonra que ele tem passado. Eu queria uma moça que não fique provocando os outros, que não provocasse 1000 homens a cometer adultério visual com ela, por sua maneira de vestir. Eu quero uma mulher que possa me sentir orgulhoso de chamar meu próprio tesouro oculto. Como é possível que um homem confie em uma mulher que antes de casar se mostra tudo à vista de todos? Eu suponho que para mim a grande interrogação é:
Como encontrarmos nós, os solteiros, moços, mulheres castas para o matrimônio, moças que não estejam buscando vestir o mais sexy possível? Assinado James. Estimado James, a Bíblia pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? A pergunta de fato implica que não é fácil encontrá-la. A busca valerá a pena se encontrar uma moça casta e virtuosa. Entretanto, aqui estamos incluindo tua carta, publicando a sua preocupação. A minha oração é que as mulheres casadas e as demais que estão criando moças ao ler a sua carta sejam e se interessem no que estão pensando os varões piedosos. Queria ter espaço para incluir outras 25 cartas como esta, mas temos que conformar-nos com uma. A quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assinado Deb. Modéstia. Uma mulher casta é uma mulher modesta. Deus faz referência a que uma mulher conserve a sua castidade e pureza através das suas vestes. Assim mesmo que as mulheres se ataviem de roupa decorosa, com pudor e modéstia, não com penteado ostentoso, nem ouro, nem pérolas, nem vestidos caros, e sim como boas obras, como é o próprio das mulheres que professam piedade. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 9 a 10. Deus diz que as vestes da mulher devem professar piedade. A sua roupa, penteado e adornos, não somente sua boca, professem a alta voz a todos os que a veem em modéstia e piedade, e piedosa, ou que sem modéstia é ímpia. O nosso Pai Celestial tem normas para a vestimenta. Empregarás o argumento comum taxando a Deus de legalista, quando nos diz que existe uma maneira correta de vestir e uma incorreta? As vestes comunicam algo a todos que nos observam. A roupa proclama uma profissão constante. É dizer, declara em voz alta, comprometemos as nossas palavras, a verdadeira condição do nosso coração e nossa atitude para conosco mesmo e para com aqueles que nos observam. Quando quero provocar ou seduzir ao meu marido, então eu faço o quê? Eu uso uma lingerie e mudança em minhas vestes, um penteado, um porte e tudo que se requer para de fato chamar a atenção. Os homens são muito diferentes das mulheres. Jesus advertiu aos homens, não às mulheres, quando disse: qualquer que olhar uma mulher para cobiçá-la, já adulterou juntamente com ela. Mateus 5, versículo 28. Então Deus diz ao homem o que fazer para poder evitar olhar e cobiçar. Portanto, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o de ti. Pois melhor te é que se perca um dos teus membros e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus 5, versículo 29. E este é o assunto. E esse assunto é muito sério. É possível que a mulher entenda o desejo visual do homem. Somente pode acreditar se ele disser um homem honesto e fraco. Porém, poucos homens estão dispostos a reconhecer a sua debilidade. O corpo de uma mulher movimentando-se ao alcance da vista de um homem, a menos que esteja coberto modestamente de tal maneira que ele comunique que não tem nenhum interesse que lhe dar prazer com sua aparência, pode ser tão excitante para ele como se despisse completamente. Quem sabe ele seja melhor homem que a mulher que veste provocativamente e possa ter a fortaleza para negar os seus olhos e o estímulo que lhe oferece. Mas essa maneira de vestir e converter é uma forte tentação para pecar, em lugar de ser uma pessoa com a qual ele queira chegar a um relacionamento. Se te agrada ser fonte de tentação para os homens, então definitivamente você é uma mulher ímpia e você necessita desesperadamente se arrepender. Jesus disse que o homem que cobiça uma mulher comete adultério com ela. Não é contra ela, é com ela. O que indica que a mulher está incluída no adultério cobiçado. Algumas mulheres me têm dito que não se sentem constrangidas com respeito à sua vestimenta, como se Deus estivesse perseguindo-as ou atormentando-as, antes que estejam dispostas a obedecer unicamente à palavra dele. Muitas até se ofendem se são questionadas pelo seu estilo de vestir. E dizem que não querem ser legalistas, ainda que Deus tenha declarado claramente a sua vontade. O Espírito Santo reprova conforme a vontade de Deus. Se não te sente reprovada pelo Espírito Santo com respeito à sua vestimenta sem modéstia, então você não é guiada por Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14.
Se és filha de Deus, não somente de nome, então serás guiada pelo Espírito de Deus. Se Deus não está guiando conforme a sua palavra, então você deve enfrentar a terrível realidade de que não tens o Espírito morando em ti. E se alguns não têm o Espírito de Cristo, não é dele. Romanos 8, versículo 9. Deus deu a nós, mulheres, corpos que os homens desejam tanto como a vida deles. É um precioso presente que nos conserva bonitas e desejadas para os nossos maridos. Esse homem de nossa juventude que nos ama, e muito tempo depois de que essa juventude já se tenha ido, a nossa pele perece, parece a de crocodilo, ele continua nos amando. Temos um poder de que poderíamos fazer com que muitos homens vendam suas almas e corram cegamente pelo caminho ao inferno, ou podemos usá-lo para aliviar, sarar, ministrar e expressar a intimidade que existe entre Cristo e a sua esposa, que é a igreja. Como diz meu esposo em seu livro Sexo Santo, o diabo não inventou o prazer erótico, o inventou Deus. Mas Deus também estabeleceu limites ao exercício da sexualidade. O todo da vida consiste em viver entre limites. O mundo, às vezes, provê alguns que evitam que passemos por tontos ou soframos em nossa busca de prazer, mas nunca provê limites tão estritos e tão razoáveis como os de Deus. Eu sou uma anciã, que ele está dizendo. Damas, que é a vontade de Deus para vocês serem sempre modestas em público. Isso é a sua confissão de piedade. Que diremos então das calças? Bem, não podemos concluir esse tema sem falar de um assunto que apresenta vez após vez. É admissível que a mulher use calça? Em Deuteronômio 22, versículo 5, cita como uma proibição contra o uso da calça pela mulher. Não vestirá a mulher traje de homem, nem um homem vestirá roupa de mulher, porque isso é abominação a Jeová teu Deus, quem isso faz. Se usarmos esse versículo como proibição do uso da calça pela mulher, nós temos que pressupor vários conceitos que são duvidosos. A calça é de uso masculino? Em qual versículo? Segundo a Bíblia, a roupa comum para o varão é a capa, manto ou saia. A Bíblia faz muitas referências ao manto de pessoas como Boaz, o rei Saul, Arão. Em uma ocasião, a Bíblia se refere à saia de uma mulher, e em outra ocasião, às saias de Deus. Assim que até Deus usa saia, como fazem os homens escoceses e os romanos e gregos na antiguidade. Os índios americanos usam mini-saias. Nos tempos bíblicos, pelo que revela a história secular, somente as mulheres orientais usavam calças. Queremos ser guiados estritamente pela Bíblia, mas sempre existe o perigo de ver o que não está ali para satisfazer o nosso critério pessoal de que é o correto. Qualquer um que estiver aberto se dá conta de que a passagem está falando contra os travestis, vestir roupas do sexo oposto. A maneira de vestir difere de uma cultura ou de outra, de uma época ou de outra. Deus coroou a sua criação fazendo macho e fêmea e declarando tudo bom em grande maneira. Quem perverte confunde a designação de Deus fez da sua sexualidade e vai contra a declaração do Criador. É perturbador ver que a mulher manche distinção de gêneros com sua maneira de vestir e é absolutamente repugnante ver o homem vestir efeminadamente. Que o homem ou a mulher vista como o sexo oposto claramente, isso ofende a Deus. Por isso ele menciona o assunto em sua palavra. É uma abominação para ele, um desafio de sua soberania na criação da humanidade. Não deixe isso selecionar sua roupa. A modéstia é uma regra principal da vestimenta feminina. Se quiseres vestir provocativamente, faça em particular com o seu marido. No mais, não recomendo. Mas quando sair da escola para ir à igreja ou ao mercado, vista como se vestiria para comparecer ao tribunal de Cristo. Essa parte aqui, irmãs, eu vou repetir. Se você quiser se vestir provocativamente, faça isso em particular com o seu marido. No mais, não recomendo. Mas quando você for sair da escola para ir à igreja ou ao mercado, vista-se como se vestiria para comparecer ao tribunal de Cristo. Estimada senhora Pearl, estou farto de estar vendo gordura.
As mulheres que se vestem com blusas curtas e calças ou saem descadeiradas, como um rolo de gordura ao redor da cintura que me lembram daqueles bolos que se arrebentam pela metade. Ah, isso para mim é asqueroso. Por quê? Veja bem, eu crio porcos. E quando vejo essas fêmeas bolos, entendo ao que se refere as escrituras quando fala de porcos com joias nos focinhos. São tão desejáveis como algumas de minhas porcas. Fuxi. Não é tanto pela gordura, mas é pela forma que elas se exibem, como se fossem mercadoria de alta demanda. Eu sinto-me profundamente agradecido porque minha esposa veste como uma dama. Sim, ela é uma dama virtuosa. Cada vez que eu vou ao povoado, volto para casa tão contente de ter uma boa mulher que sabe se vestir como uma boa dama. E se publicar a minha carta, não deixe de incluir o meu nome, porque eu quero que fique registrado como um marido que sou extremamente agradecido. Assinado Jonathan Beck. Beto o Mal. Na seguinte, os personagens Beto e Lídia são uma figura, extraída de várias sessões de aconselhamento com dois cônjuges diferentes. Temos ouvido os mesmos relatos muitas vezes em nosso ministério com infinidade de casais casados. Beto se sentia mal do estômago e não tinha fome, então sua família o deixou no hotel descansando e as demais foram buscar algo para ele comer. O seu pai nunca os deixava ver televisão no hotel, porém Beto sabia que eles iam demorar pelo menos uma hora, e ele estava muito aborrecido. A primeira cena que ele viu lhe cativou. A, a música era sensual. Beto olhava firmemente, enganado em seu próprio silêncio pasmado. De frente com ele, em câmera lenta, uma mulher subia umas escadas. Tudo que Beto conseguia ver era o traseiro da mulher em volta, em uma curta saia de couro com abertura na parte de trás. A câmera descia lentamente pelos seus largos e esbeltos coxas até chegar aos sapatos de calcanhar abertos. Imediatamente ele voltou, recorrendo suas largas pernas até em cima. Concentrou-se na abertura, enquanto ela se elevava. Ele observava até que ela chegou lá em cima da escada e entrou num quarto. A câmera permanecia fita em suas pernas. O coração de Beto batia acelerado. A música suave ia incrementando à medida que a câmera subia. Um ruído fora da porta do hotel assustou Beto, fazendo voltar ao presente. Ele pressionou o botão para desligar o televisor com tanta força que rachou o controle remoto. Depois jogou como se fosse uma aranha venenosa. Alarme falso. Não havia ninguém. Mas, porém, depois de somente 2 minutos de introdução na pornografia branda, Beto não seria mais o mesmo. Esse foi o primeiro dia que Beto, então, se masturbou. Ele tinha apenas 13 anos de idade. 2 anos mais tarde, Beto estava sentado na reunião da igreja quando Lídia, a esposa do pastor de jovens, parou diretamente diante dele para levar o seu filho menor ao banheiro. A boca de Beto secou terrivelmente ao contemplar o traseiro redondo de Lídia, em volta de uma saia de couro com uma abertura na parte de trás. Verdade. A saia de Lídia era em vários centímetros mais longos do que aquela que fazia parte das suas fantasias. Mas quando Lídia se inclinou para levantar o menino, vários jovens que estavam sentados atrás dela cobriram lentamente o rosto com seus inários. Beto quase odiou a Lídia a partir daquele dia. Ela era responsável de seu tormento e de sua tentação. A força desses poucos segundos de pornografia branda 2 anos antes, junto com o tecido esticado perigosamente alto quando Lídia se inclinou, fez com que seu sêmen vazasse em sua calça. Ali mesmo no local de reunião, ocasionando uma grande mancha úmida. Como ela cobriu a sua vergonha quando se apressava para chegar à caminhoneta ou ia ocupar o último assento? Uma semana mais tarde, Beto abandonou o grupo de jovens. A sua partida súbita desconcertou e entristeceu o sincero pastor dos jovens. Então ele visitou Beto para perguntar o que havia algo acontecido que ele quisesse falar. A boca de Beto se encheu de um gosto amargo ao recordar a esposa do pastor subindo lentamente as escadas do local de reunião com sua saia apertada e sapato alto, igualzinha à mulher da televisão. Lídia, com seu sorriso hipócrita, não o enganava. Como podia ser tão tonta para saber exatamente o que estava provocando? Não, ela não tinha nada para falar disso, ele disse ao tonto marido de Lídia. Lídia nunca soube de que havia envergonhado seu marido, danificado seu ministério e ocasionado ardente amargura em um jovem, levando-o até o ponto de abandonar a fé.
Ela não me haveria crido, ou possivelmente se estivesse secretamente satisfeita da sua beleza, se eu a houvesse chamado para explicar-lhe que os varões jovens da igreja estão reagindo contra ela, e que por isso vários deles a tratavam com tanto desprezo. Ela me haveria explicado que seu estilo era seu estilo e que eles precisavam aceitar. Eu sei porque tenho falado com muitas Lídias no decorrer destes anos. Beto não havia visto pornografia desde aquela primeira noite, porém sua mente estava em uma luta constante, e sua luta com a masturbação era interminável. As blusas abertas decotadas eram uma tortura para ele. As barrigas descobertas também lhe inquietavam. Porém, uma moça com pernas largas e finas que vinha às reuniões com calça ou saia justa lhe fazia sofrer incrivelmente. Quando Beto completou 22 anos de idade, conheceu uma doçura de moça, com um olhar suave e nobre, um coração bom e limpo. Eles se casaram. E Beto então encontrou alívio ao saber que seus sofrimentos haviam terminado finalmente. Durante os primeiros anos, ela era sexualmente excitante, e ele pôde desfrutar plenamente do que antes havia ocasionado tanta vergonha e frustração em sua juventude. Agora tinha grato alívio de seu antigo inimigo, que se chama a lascívia, e que finalmente estava sob controle em sua relação matrimonial pura. Parece que a vida nunca se desdobra diante de nós sem asperezas. E depois que a esposa de Beto teve seu segundo filho, deixou de corresponder a Beto da mesma maneira no quarto. As suas recusas eram esgotamento, enfermidades, não queria engravidar, não tinha grana, lhe doía porque parece que algo estava errado no momento e etc. N fatores. Ela sabia que tinha que dar-lhe sexo uma vez por semana, porém o fazia sem entusiasmo, de maneira que ele nunca encontrava satisfação total. As mulheres no trabalho sempre se vestiam de maneira muito sexy e tentavam então provocar Beto, porém ele as via um pouco como animais enfermos, mesmo sendo tão provocado e molestado por elas. A igreja era diferente. As damas na igreja pareciam limpas e puras. Então, aos 25 anos, Beto estava na flor da sua juventude e necessitava de uma mulher. Deus havia desenhado seu corpo como uma válvula sensível que requeria o alívio pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Ele havia desenvolvido certos hábitos para evitar as tensões inadequadas. A sua esposa não tinha ideia da razão de seus hábitos estranhos, como o de esconder o lugar onde se sentaria na igreja, porém ela simplesmente se sentava onde ele a levava. Lídia já não era o problema. Felizmente, os poucos anos que havia passado haviam ocasionado estragos no seu formoso traseiro e coxa. Beta sorria e saudava quando passava por ela. Ela a seguia com a expressão ridícula de: o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Como se realmente não soubesse, porque ele sempre a havia rejeitado. A verdade era que ela, todavia, lhe caía como um mal, e ele encontrava certo malvado deleite no desaparecimento da beleza dela. Vê-la fazia Beto recordar quando seu marido, dirigente dos jovens, estava ensinando ao pequeno grupo de recém-casados, explicando-lhe que todas as mulheres passam por tempos de total indiferença ao sexo, incluindo a sua própria esposa. E o importante era cuidar da lascívia durante esses tempos. E no momento Beto havia sentido compaixão dele, mas agora o seu próprio amorzinho havia fechado a torneira do seu doce amor. Vigilante. Eu devo estar vigilante. Beta estava revisando o auditório da igreja, procurando um lugar seguro para sentar-se quando sua esposa começou a puxar os seus braços e falar: eu quero sentar-me lá, atrás da família Reis. Ah, isso aconteceu. O alarme de Beto então disparou. A família Reis tinha 3 formosas filhas adolescentes, al- altas, de pernas compridas, que vestiam saias apertadas e curtas. Beto, altas, perdão, irmãs, altas de pernas compridas que vestiam saias apertadas e curtas. Beto então gemeu irritado. A sua esposa escutou o gemido e se sentiu ofendida. Ele desejava poder explicar à sua esposa todo esse complicado enredo, mas ela somente se colocaria ciumenta e passaria o resto da vida observando para ver a quem ele estava olhando. Ele olhou para a amada com todo o seu coração, mas desejava que fosse um pouco mais prudente e não tão sensível às ofensas. Desejava que ela o amasse como ele necessitava ser amado, e desejava que ela tivesse suficiente sabedoria para ser discreta ou suficiente discernimento para ver por ele em momentos como este. Desejava que somente o obedecesse, não porque entendesse, e sim porque lhe interessava o suficiente para obedecer-lhe. Ele desejava que ela entendesse quanto a necessidade e como, em certo sentido, ela tinha em suas mãos o poder do céu ou do inferno para ele. Ele deixou que ela o guiasse ao banco da tentação.
Se alguém houvesse visto a sua mente enquanto estava sentado atrás das moças reis, o haveria mandado prender. Ele sabia que era Beto, o mal, cheio de lascívia, ira, frustração e derrota. E por algum motivo sempre pensava com amargura em Lídia quando se sentia derrotado. E ele a chamava de vaca gorda. Não, não vaca. Ela é, na verdade, uma porca. Falaremos agora de Beto, Paco, Tomás e teu pastor. Beto, o mal, é a história de 1000 Betos, e Pacos e Tomases. Se pensas que Beto é alguma espécie de monstro ou pervertido, você não conhece os homens. É tarefa dos conselheiros escutar aqueles que confessam seus casos, lutas e amarguras. A nós nos compete ajudar-lhes a obter a vitória. Desde muitos anos, o meu esposo e eu temos desejado poder dizer a todas as mulheres jovens que, com a sua falta de modéstia para vestir e conduta tão pouco feminina, fazem com que a lascívia e incontáveis homens exploda em participação e em adultério visual. O relato de Beto é para informar e para te advertir de tua capacidade. Beto, o mal, é um varão qualquer da sua igreja. É o teu pregador e o maestro da escola dominical de tua filha. O que se senta atrás de ti no local de reunião, ou possivelmente é o que evita sentar-se atrás de ti e de suas filhas na reunião. Sim, eu sou a guarda do meu irmão. Devido à sua indiscrição, Batseba ocasionou uma grande calamidade que conduziu à morte e sofrimento para muitos. A sua falta de descrição custou a vida do seu marido, de seus companheiros de guerra, de seu bebê recém-nascido e a integridade de um que Deus tinha em alta consideração como varão, conforme o seu próprio coração, por fazer simplesmente o que ela considerava que tinha direito de fazer. Ela se constituiu em cúmplice da causa ruína sobre toda a sua família, incluindo violência, incesto, rebeldia e homicídio. Davi deveria estar com seus homens, é certo, porém não estava procurando mulher. Ela aproveitou a oportunidade para que ele a desejasse por sua falta de discrição ao escolher um lugar para banhar-se. O seu formoso corpo ganhou a luta entre a carne e o amor por Deus. Gerações têm associado o nome de Batseba como uma mulher malvada, contudo, era ela uma mulher de um bom homem militar. O que lhe faltava era modéstia. O que lhe faltava era discrição. Com demasiada frequência na vida se haveria evitado muitas tragédias se tão somente fôssemos discretas e modestas. A sua vida não é sua. Você foi comprada com um preço, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas nós compareceremos diante de Deus pelos atos da carne, incluindo aqueles pelos quais somos responsáveis por descuido. Lembre a advertência em Mateus 5:28. A mulher é parte do adultério quando se coloca em um lugar que faz com que o homem a deseje. Para nossa reflexão, ser castas. O aspecto de uma mulher que ajuda idônea. Pense consigo mesmo. Por um momento, na última vez que foste à reunião da igreja, repasse mentalmente o auditório e, e lembre-se de como vestiam as mulheres, incluindo você. Pense, repasse mentalmente. Do mesmo modo que as mulheres se ataviam de roupas decorosas, com todo pudor e modéstia, não com penteado ostentoso, nem com ouro, nem pérolas, nem vestidos caros, e sim com boas obras, como é do próprio das mulheres que professam piedade. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição, porque não permite a mulher ensinar nem exercer domínio sobre o homem. Sim, estar em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado, e sim que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas se salvará criando filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 9 a 15. Trate com Deus a sério. 2 Samuel 11 relata como pecou Davi com Batseba. O último versículo desse capítulo diz assim: Mas isto que Davi havia feito foi desagradável ante os olhos de Jeová. Leia a história completa relatada em 2 Samuel 11 e 12, e o clamor do arrependimento de Davi que se encontra no Salmo 51. Permita que a história da miséria do pecado te ensine, te mude e te faça desejar vestir uma maneira adequada, que jamais provoque um irmão no Senhor, pois isso é lascívia. Aqui finalizamos, amados, o capítulo 19. Que o Senhor nos ajude, nos converta e nos transforme em nome de Jesus.